Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de redação. Olha só, olha o assunto da nossa aula de hoje, temas de redação. Vocês já pararam para se perguntar quem é que escolhe os temas? Como é que esses temas de redação são escolhidos? Por que os estudantes ficam tão apreensivos pelo tema da redação? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em tema de redação, é claro que a gente, quando estuda redação, a gente está estudando, a gente está treinando, praticando uma habilidade que é para a vida da gente, tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando você quer acessar uma universidade, quando você quer entrar na universidade, é importante que você tenha desenvolvido essa habilidade da escrita, né? Da expressão através da escrita. Por quê? Porque quando você entrar na universidade, você vai usar muito essa habilidade da escrita. Não é à toa, gente, que redação é uma matéria super importante, né? Que muitos empregos exigem ali na hora de avaliar o candidato, exige que ele, né, faça ali uma prova de redação antes de entrar, porque a habilidade da escrita é super importante. Bem, apesar da gente estar estudando para a vida, para vários aspectos da nossa vida, a gente não pode negar que quando a gente fala em redação, a gente sempre pensa em quem? Nele, no Enem, né? Por quê? Porque o Enem é a porta de entrada para muitas universidades, né? Antigamente, na minha época, se fazia o vestibular. Se eu queria entrar na UFBA, eu fazia o vestibular na UFBA. Agora é o Enem, né? Então, o Enem é a porta que vai dar acesso a muitas universidades, inclusive a universidades particulares com bolsas, né, gratuitas. Então, quem é que escolhe esses temas da redação? Olha, existe uma banca, tá? Uma banca que elabora as provas do Enem. E também existem bancas que elaboram provas de concurso. Existem várias empresas, né, que são formadas essas bancas, né? Bem, esses temas de redação, eles sempre são escolhidos com temas da atualidade. Por isso que é tão importante, depois de uma certa idade, assistir o jornalzinho, o que é que está acontecendo no seu país, o que é que está acontecendo no seu estado e o que está acontecendo no mundo. É importante estar antenado com tudo que está acontecendo. Agora, a gente sabe que quando a gente fala de atualidade, pode ser atualidade com relação à biologia, à química, à física, à língua portuguesa, à política, à economia, a tanta coisa. Então, é importante que a gente esteja ligadinho, antenado com tudo isso que vem acontecendo, tá? Com as redes sociais, isso ficou muito mais fácil, porque, afinal de contas, quando um assunto está muito em evidência, é fato que ele vai ali estar rolando, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mas é importante também tomar cuidado com as falsas notícias, né, que a gente chama de fake news, tá bom? Bem, esses temas são sempre temas atuais, tá? São sempre temas atuais e importantes para serem debatidos pela sociedade. Nos últimos anos, os temas do Enem foram falou de cinema, falou de violência contra a mulher, falou de meio ambiente, falou de racismo, falou de todos esses temas que a gente o tempo todo está discutindo na sociedade. Está discutindo nos jornais, nas rodas de amigos, nas redes sociais. Porque, gente, são temas que a gente precisa dialogar. A gente precisa buscar entendimento sobre esses temas. Vocês entendem a importância de estar antenado com o que está acontecendo no mundo? Para a gente entender, né? Para a gente se preparar para os temas que virão nas nossas redações, gente, seja no Enem, seja no concurso, seja no emprego, seja na escola, não importa. Importa que vocês vão se deparar com redação ao longo de sua vida, tá? E vocês precisam estar preparados. De que forma? Atualidades. Sempre estar antenado com o que está acontecendo no mundo, tá bom?
Outra coisa, argumentos, é importante, né, que a gente crie argumentos para determinados temas, né, que a gente não fique muito perdido. Eu lembro que teve um ano do Enem que o tema foi a democratização do cinema. E muita gente ficou assim, sem saber o que falar, né, sem saber como utilizar argumentos para construir uma tese. E isso foi uma polêmica. Aí meus alunos tudo queriam saber: ah, professora, mas eu ia falar sobre quê? Gente, olha só, quando a gente fala em democratização do cinema, bem, tudo que você sabe, tudo que você tem de informação com relação a isso, lembra da tempestade de ideias, você vai colocar no papel, no seu rascunho, no seu planejamento de redação, tudo que você tem de informação a respeito daquele tema, tá bom? E a partir dessas informações você vai construir argumentos. A democratização do cinema brasileiro nada mais é do que falar sobre o quê? O acesso à cultura, o acesso ao conhecimento, que muitas vezes é negado. Porque a gente sabe que o conhecimento e a cultura tem um preço, né? Quando a gente fala em cultura, eu estou falando de arte, de arte como um todo, né? De arte, pintura, de escultura, da dança, da literatura. Então, tudo isso tem um preço. E a gente sabe que o acesso, né, a cultura, de uma forma em geral, ela tem muitas barreiras, né, até chegar nas pessoas. E uma dessas barreiras, inclusive, é a desigualdade social do nosso país, que faz com que, né, além da gente não ter acesso, a gente ainda está vivendo um governo que não investe, não incentiva, não é isso? A expansão, né, ou ampliação do cinema nacional. Então, você poderia falar do cinema nacional, da Ancine, de política, podia falar do acesso à cultura, né, dos preços de você ter acesso a cinema, né, quando a gente fala em acesso ao cinema, porque a gente sabe que é um tipo de cultura que é muito caro. Não é isso? Então, olha quantas informações eu podia usar para construir meus argumentos. Claro que eu estou jogando as informações, mas os argumentos a gente cria, né, com paciência, com calma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tese. O que é tese? Será que a gente só cria uma tese quando a gente está fazendo uma monografia lá na faculdade? Não, gente. Tese é o ponto de vista que você vai defender dentro da sua redação. Tem ali o tema da sua redação. A sua tese é como você vai se posicionar, tá bom? Então, a tese envolve o seu posicionamento crítico, tá? E é isso que eu avalio nas redações dos meus alunos. Teve aluno que já se salvou por conta do posicionamento crítico, porque a redação tinha muitas falhas gramaticais, tinha falhas ortográficas, porém, com relação ao posicionamento crítico, estava impecável. Então, isso salvou o aluno de uma nota ruim. Por quê? Porque a correção de uma redação envolve muitas coisas, tá? Mas eu acho que, para mim, como professora, pesa demais saber que eu tenho ali um ser humano que sabe se posicionar criticamente, né? Porque dentro da redação, eu acho que é uma das habilidades mais importantes na hora de escrever. Mas nós estamos falando sobre ele, né? O tema da redação. Gente, acreditem, muita gente é penalizado na correção porque foge ao tema. Exatamente. Às vezes a pessoa quer falar sobre tanta coisa e ela termina, sabe, derrapando, escorregando ali, fugindo um pouquinho do que realmente é o tema. Olha só, é importante que a gente se fixe no tema, tá? Por isso é importante o planejamento da sua redação. Quando você está planejando lá todas as informações que você tem a respeito desse tema, eu sei que você vai ter muita coisa para falar sobre os temas, porque vocês são antenados, vocês são informados, vocês estão super conectados com o que está acontecendo. Mas é necessário também fazer um filtro, peneirar ali essas informações para ver o que de fato é importante na hora de você construir sua tese. Por quê? Porque senão você vai derrapar, vai escorregar.
Quer ver uma coisa? Tem lá, o professor tá falando de desigualdade social. Tem gente que se empolga, mete racismo no meio e faz a redação sobre racismo. A redação ficou boa? Ficou boa. Mas estava dentro do tema? Não estava. Fugiu totalmente. São temas que se interligam, que ali em algum momento tem tudo a ver? Sim, gente, desigualdade social está totalmente conectado com racismo. Mas vocês percebem que quando a pessoa que elabora solicita a redação, ela escolhe um tema, ela quer que você fale sobre aquele tema especificamente? Então, se você for falar, por exemplo, sobre racismo na desigualdade social, você pode até citar, mas não fique muito no racismo, não, porque senão você vai terminar fugindo do seu tema. Fale, mostre mesmo dados ali da desigualdade, né? De que forma essa desigualdade afeta as pessoas, né? Para que você não fuja do seu tema e não termine sendo penalizado por isso, tá bom? Gente, eu espero que essa aula tenha ficado clara. Apesar da gente, tem gente que nem fala sobre esse tema, mas é importante que vocês fiquem sabendo tudo isso. O que é o tema, como ele é escolhido. Ele é escolhido, gente, sobre o que está acontecendo na atualidade, tá bom? E o tema, ele pode ser apresentado de muitas formas para vocês, solicitado, né, que eu falo. Ele pode ser solicitado a partir de um cartoon, de uma imagem, de um texto, de um gráfico, de um dado, de uma matéria de jornal. Então, quem está solicitando a redação pode fazer um mix de cada coisa, pode botar um gráfico, uma imagem, uma frase, uma citação e solicitar ali a redação baseada nessas informações, né? Dando as pistas, as dicas sobre o que é que quer na redação de vocês. Então, fiquem ligados nisso, tá bom? O tema é um assunto super importante para a gente falar de redação, porque tem muita gente que escorrega nisso, foge do tema, não sabe criar uma tese, não sabe construir argumentos e termina deslizando, derrapando e a redação vai por água abaixo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha trazido uma luz para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula de redação. Um bom estudo!